Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, no capítulo de número 3, né? Nós vamos fazer a leitura completa do capítulo, mas a nossa meditação será a partir do versículo número 14 do livro de Gálatas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. O título da mensagem é: A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Gálatas, capítulo número 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, e a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Vou repetir a pergunta. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aleluia, Pai. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus,
A lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Né? Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é de um. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma, de modo nenhum, ou de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Vou repetir. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia, Pai. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Já vamos passar de imediato, irmãos, para a meditação, já na palavra aqui que nós acabamos de ler, né? E a nossa meditação hoje será nas referências a partir do versículo de número 14, né? Que diz exatamente o seguinte, foi onde nós paramos no vídeo anterior da sequência desta mesma mensagem, né? Número 14 a seguir, né? A bênção, a Gálatas 3,14, a bênção de Abraão, né? Então o versículo 14 está escrito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito, né? Vai até o versículo 18 essa leitura então, né? Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto,
que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. E as referências dizem o seguinte sobre esse assunto, né? O conteúdo da promessa de Deus a Abraão, verso 8, é definido como a promessa do Espírito pela fé. Confira em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Atos, capítulo 1, versículos 4 até ao 5. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Receber o Espírito é ter a justiça, a vida e todas as bênçãos espirituais. Gálatas 3, versículo 5, nota. Gálatas capítulo 4, versículo 6, nota. Logo, para que é a lei, que vai dos versículos 19 até o versículo 27. Logo, para que é a lei, né? Vamos ver então na mensagem o que fala, o que diz a mensagem, depois nós voltaremos novamente nas referências para ver a explicação nas referências, né? No versículo 19 até ao 27, está escrito o seguinte na mensagem, né? Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? É a pergunta. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ou seja, né, a lei nos foi dada por Moisés, né, por causa das transgressões do povo. O povo vivia cometendo pecados horrendos e abomináveis. O povo vivia sem lei. E Deus então foi necessário dar uma lei para o povo. Porque Deus já tinha feito a promessa a Abraão, né, que Abraão seria o pai de uma multidão de israelitas, que seria a semente bendita do Senhor, né? Mas como a transgressão estava muito grande e a promessa de Deus não falha e nem tarda, né? Então a promessa de que Deus tinha prometido a Abraão seria por intermédio de Cristo, seria pela fé. Mas como ainda não era chegado o tempo de Cristo, né? Porque Deus tinha feito dessa forma, Deus deu a lei para que o povo então, através da lei, fosse guardados embaixo da lei, guardados embaixo do pecado, para até a chegada da fé, que seria a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que era Cristo, né? Mas vamos seguir em frente aqui. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, que é Cristo, né? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Ou seja, Jesus, o aio que a palavra diz, irmãos, o aio, a expressão de aio, né? Ai é a expressão de dor, né? Ai é a expressão de dor, mas como é de muitos, então são aio, né? Muitos aios, né? Então, a gente grita ai quando algo dói na gente, né? Quando sentimos dor porque alguma coisa nos ofendeu, né? Então este aio durou até Cristo. Agora, de Cristo para cá, não mais pela lei existe o aio, né? Porque Cristo chegou pela promessa de Deus, pela nossa fé, pela graça de Cristo, né? Pela fé que Deus colocou em nós. Ou seja, Jesus Cristo, ele para nós, ele é a fé, a graça e a justiça. Ele é 3 em 1. É o poder do Pai, é o poder do Filho e o poder do Espírito Santo numa só pessoa, né? Então, de modo que, através de Jesus, o aio na nossa vida foi abolido. Depende só de darmos mais um passo, este passo definitivo, esse passo para Jesus, né? Aleluia, Pai. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, né? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E as referências diz sobre esse assunto, né? A palavra, logo para que é a lei, a palavra traduzida, lei, no grego, nomos, HB, Torá, significa ensino ou introdução. Lei significa exatamente isso. A palavra lei significa isso, né? Ensino ou instrução. Ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou qualquer mandamento no Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. Primeiro, essa lei foi dada por Deus por causa das transgressões. Entende, irmãos? Ela foi dada por Deus por causa das transgressões. Isto é, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus. Ou seja, Deus, ele não aceita o pecado. Deus, ele abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado, né? O pecado para Deus é abominável, é abominação, né? Ela foi dada por Deus por causa das transgressões. Isto é, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus. Ou seja, se depender de Deus, o homem não peca. Deus não quer que o homem peque, né? E despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Versos 24. Confira em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Segundo, embora o mandamento fosse santo, bom e justo. Romanos, capítulo 7, versículo 12.
era inadequado, porque não conseguia transmitir vida espiritual nem força moral. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 8, versículo 3. Hebreus capítulo 7, versículo 18 até ao 19. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Terceiro, a lei funcionou como aio ou tutor do povo de Deus até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Versos 22 ao 26. Nessa função, a lei revelou a vontade de Deus para o comportamento do seu povo. Êxodo, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Êxodo, capítulo 20, versículos 1, 17, 21, 1 ao 17. Versículos 21, capítulo 21, versículo 1. Vou repetir. Êxodo, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. Êxodo, capítulo 21, versículos 1. Até Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Proveu sacrifícios de sangue para cobrir os pecados do seu povo. Ver em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 16, versículo 33. E apontou para a morte expiatória de Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 10, versículos 12 ao 14. Quarto, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Verso 24. Mas agora que Cristo já veio, finda está a função da lei como supervisória, versos 25. Vou repetir. Mas agora que Cristo já veio, finda está. Mas agora que Cristo já veio, finda está a função da lei como supervisora. Versos 25. Por isso já não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência às suas leis e ao seu sistema de sacrifícios. A salvação agora tem lugar de conformidade com as provisões no novo concerto, a saber, a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Versos 27 ao 29. Ver em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Nota sobre o relacionamento entre o cristão e a lei. Vou repetir. Ver em Mateus, capítulo 17, nota sobre o relacionamento entre o cristão e a lei. Ver o estudo, a lei do Antigo Testamento. Página 146. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.